paz do Senhor Jesus, a todos vocês que neste dia 24 de julho de 2022 podem estar conosco, juntando-se, Senhor Jesus, a nós. Damos graças a Deus por Jesus Cristo, porque estamos juntos mais uma vez, pela graça maravilhosa do nosso Deus, em nos abençoar, em nos dar esta oportunidade de estarmos compartilhando a preciosa palavra de Deus. Deus seja louvado por isso, para todo sempre. Senhor Deus e Pai, nós te bendizemos por todos esses que têm estado conosco, que têm nos acompanhado também através do meio de comunicação, que o Senhor com certeza conhece todos e sabe o nome de cada um. Nós te bendizemos, te louvamos e te agradecemos, Deus justo, santo e bom. Que cada um desses que neste momento estão juntamente conosco, para compartilhar, para ouvir, para proclamar, para aprender mais de como agradar ao nosso Deus e Salvador. No nome de Cristo Jesus, usa-nos a cada um de nós, não somente neste momento, mas em todas as oportunidades que o Senhor nos concede para estarmos proclamando o teu grande amor, através da tua palavra, do teu evangelho, de um gesto, de uma ação de cada um de nós. No nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que o teu Espírito Santo fale com cada um de nós. Aceita o nosso louvor por misericórdia. Atende ao pedido, à súplica de cada um desses que buscam a ti neste momento. Nós te pedimos, te bendizemos e te louvamos, Deus sublime e maravilhoso, no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Temos esta oportunidade de estarmos aqui juntos mais uma vez, após uma semana aqui nesta parte do hemisfério, ou seja, do outro lado do mundo. Então, estamos aí com um verão um pouco quente, mas o Senhor tem nos abençoado, temos chegado até aqui, tem nos dado saúde, se estamos vivos e podemos estar participando deste momento, nós com certeza somos gratos ao Senhor. Não porque merecemos, mas de tantos livramentos, e creio que cada um de vocês, cada um de nós, pode dar um testemunho de que o Senhor está sempre presente. Amém. Então, hoje nós teremos aqui, pela misericórdia do Senhor, uma pequena meditação sobre um tema que eu coloquei: como posso obter a salvação? Bem, principalmente para aqueles que não conhecem a Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, talvez possam estar assim pensando como posso obter a salvação. Mas para esses que estão conosco, para muitos daqueles que nos assistem, com certeza cada um deles já tem uma resposta de como posso obter a salvação. Evidentemente, só há uma possibilidade, não há duas opções. Então, não é uma resposta muito difícil, né? Como posso obter a salvação? Através de Cristo Jesus e somente através dele. Mas aqueles que têm a palavra de Deus neste momento, se podem abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 3, versículo 19, para depois, então, compartilhar com vocês, então, esse versículo que traz duas informações, aliás, várias informações importantes. Atos 3, 19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Amém. Então, arrepender e converter são dois pontos importantes que já tem aí para obtermos a certeza da nossa salvação. Então, sem esses dois pré-requisitos, está realmente difícil. João Batista já pregava o evangelho do arrependimento. E então é necessário. E também converter-vos
significa mudar a rota 180 graus. Então depois vamos ver o que podemos aprender então com este texto. Todos juntos, não? Os nossos hinos da nossa harpa, para quem queira anotar, teremos os hinos 400, o hino de número 394 e o hino de número 358. Amém? Então vamos louvar ao Senhor com o hino de número 400, que tem como título Em Jesus. 1, 2, 3. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus. Em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem comparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus, a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus eu tenho salvação. Em Jesus não temo o mal e a morte, em Jesus estou firmado e forte, em Jesus meu barco rumo ao norte, em Jesus eu sempre hei de vencer. Amém. Então, em Jesus, com certeza, eu e você e todos nós sempre vamos ter a presença do Senhor para nos fortalecer, para nos ajudar e para, com certeza, nos dar a vitória, a conquista daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Ele não vai trazer de bandeja, não vai depositar na caixa do correio, nem uma dessas formas do homem. Mas, então, ele sempre vai nos dar a vitória. E toda vez que nós dizemos vitória, porque houve algum trabalho, alguma luta, alguma adversidade para se obter a vitória. Então, nós assim sempre hei de vencer, ou sempre haveremos de vencer pelo Senhor Jesus. O segundo hino, de número 394, diz A Mão ao Arado. Então, arado, eu creio que quase todos conhecem, um instrumento antigo de arar a terra ou de cavar a terra, e que também se diz com relação... Mas toma. Isso. Ele arar a terra significa que ele remove de um local, passa por outro e retorna fazendo esse sistema. Quem mora na cidade e nunca foi ao campo não sabe, não entende direito. Como eu, que sempre morei no centro da cidade. Quem sua mão ao arado já pôs. 1, 2, 3... Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando para teu Senhor. Não desanimes por ser tua cruz maior que a de teu irmão. A mais pesada levou teu Jesus, te console então. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoando, alegremente andando pro lindo céu.
Sê bom soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições, não sufocando a mensagem da cruz nas perseguições. Vai seu amor proclamando, novas de paz se levando, aos que estão aguardando a salvação. Quando enfim tu largares a cruz, Jesus te coroará. Com santo gozo em glória e luz te consolará. Esquecerás teus lidares, tribulações e pesares, quando no céu desfrutares perfeita paz. Amém. Então, ainda como disse Paulo, uma leve e momentânea tribulação, dificuldade. Então, haverá um dia que nós vamos esquecer essas tribulações e esses pesares que muitas vezes passamos no nosso viver diário, aflições, e o Senhor então vai nos conceder a vitória para que possamos desfrutar desta perfeita paz. Amém. Ainda neste mundo presente também, mas principalmente na vida futura. O terceiro, então, 358, que diz, terceiro hino da harpa, de número 358, Senhor, manda teu poder. É um hino mais de dia de Pentecostes, mas não tem nada de mais cantarmos juntos. Então, os fiéis oravam unidos, que devemos orar unidos, sim. Quando podemos, temos esta oportunidade, assim devemos fazê-lo. 1, 2, 3. Os fiéis oravam unidos no cenáculo ao Senhor, quando foi do céu descido o real Consolador. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder e batiza cada um. Qual um vento veemente, o poder a casa encheu, línguas vieram sobre os crentes, mas de fogo lá do céu. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder e batiza cada um. Noutras línguas se falarão, como Cristo concedeu. Do Espírito transbordarão, exaltando o Rei do céu. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder e batiza cada um. O poder foi prometido para os servos do Senhor e para todos concedido, se o pedirem com fervor. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder e batiza cada um. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder. Senhor, manda já o teu poder e batiza
todos nós. Amém? Não tem na letra, mas nós cantamos todos nós. Então, se pedir com fervor. Então, precisamos pedir a presença do Espírito Santo cada vez mais na nossa vida para avivar. Então, este é um dos principais motivos, então, da presença do Espírito Santo na vida de cada um. Amém. É o que trouxe naquele dia de Pentecoste foi um avivamento, ou seja, uma força para que a pessoa, devido à perseguição que havia já nesse tempo, ela tivesse coragem, tivesse forças e proclamasse a palavra de Deus sem temor. Não é para uma outra finalidade, como nós podemos ver no livro de Atos, mas também para capacitar a pessoa a estar mais próximo do Senhor, para louvar ao Senhor com alegria, para trabalhar na obra do Senhor, para amar o Senhor, amar ao seu próximo, amar a igreja de Deus, porque esse é um dos dons do Espírito Santo. Existem alguns dons do Espírito Santo que nós conhecemos e que Paulo fez uma pequena lista. Então, agradecemos ao Senhor porque podemos louvar ao Senhor por todos vocês que sempre, com certeza, louvam ao Senhor com alegria. Não somente neste momento, mas nos momentos de dificuldade, como nós vimos então e sabemos, um versículo conhecido, que apesar de estarem presos, apesar de tinham sido, como se diz, maltratados, açoitados e bem maltratados, mas por volta então da meia-noite, eles cantavam louvores ao Senhor. Então, muitas vezes fica difícil cantar louvor ao Senhor, mas é melhor louvarmos ao Senhor com o nosso coração, com as nossas forças, para que no momento da tristeza, da tempestade, da angústia, do contratempo, nós possamos então estar fortalecidos. Que louvar ao Senhor nos dá mais forças para enfrentarmos então as dificuldades do dia a dia, em vez de ficar cantando aquilo que não é para o Senhor, né? Então, muitas vezes temos que escutar o que o outro que não conhece o Senhor está cantando, ou liga o seu rádio, e não temos como não escutar, porque no nosso local de trabalho trabalhamos próximos. Isso acontece comigo, por isso que estou comentando. Mas no nosso coração, na nossa mente, nós louvamos ao Senhor e deixa aquele rádio tocar o dia inteiro, todo dia, toda semana. Então, o louvor ao Senhor com o nosso entendimento. Não precisa cantar junto, porque com certeza, se você sair cantando junto quando alguém está ouvindo um rádio do lado, ele vai ficar irritado. Tem que ter sabedoria. Então, no momento de oração que nós temos, eu agradeço ao Senhor por tão grandes livramentos, pela ida e a volta do irmão Anderson com a irmã Keiko, e um amigo que foram juntos, mas depois acabou encontrando várias pessoas da mesma empresa, e que o Senhor tem então os trazido de volta. E agradecemos ao Senhor. E também, com certeza, a todos vocês que estão conosco, que passaram por uma semana que pode ter sido dificultosa, de alguns contratempos, mas o Senhor tem nos trazido para estarmos juntos, o que eu louvo ao Senhor. E peço oração para que o Senhor continue a abençoar as autoridades constituídas desta nação, as autoridades ali do nosso país, as autoridades dessas nações próximas, porque nós sabemos que existem muitas nações em que o evangelho não pode ser proclamado, reuniões não podem ser feitas, e nós temos este privilégio. Então, agradecemos ao Senhor por esta oportunidade e que possamos estar orando, como é um dos mandamentos da palavra.
orai pelos que estão em eminência na nação onde você se encontra. Amém. Então vamos aqui com os nossos irmãos que estão conosco. Nosso irmão Anderson, a nossa irmã Keiko e o irmão Shimura com a irmã Maria. Keiko Tamaro e Anderson de Almeida. A paz dos irmãos. Amém. Primeiramente, como sempre, agradecer por Deus ter guardado a gente na ida e na volta da viagem, como o irmão falou. Ele tem dado força pra gente cada dia, tá pesado o serviço, mas graças a Deus tem dado força. E agradecer a todos que oraram pelo William, que ele vai retornar ao trabalho. Benção, glória a Deus. E o menino Patrick também conseguiu a quantia que precisava e dia 3 está marcada a operação dele. E graças aos irmãos que oraram, todos que oraram por eles, Deus está abençoando cada um. Amém. Keiko? Nada, só agradecer também, né? O mesmo pedido do Anderson, né? E só para agradecer. Deus abençoe, então. Oramos em favor dos familiares do Anderson, os familiares da irmã Keiko que estão no Brasil. E da irmã Keiko que também estão ali em Kosai. Okay. Irmã Maria, por gentileza, e Nishimura Kyodai. Onegai itashimasu. 暑さでバテバテです。そうですね。calor e 東京ももうコロナで3万個してます。一応、ワクチンの方の接種は8月の17、18で、aqui vai mais tarde. O aumento excessivo de corona em Tóquio está em torno de 30 mil por dia. そうすればと思います。で、夏場で言ったように、ちょっと体調を整えて頑張っていこうと思っています。E a vacinação dele está dia 17, 18, né? Recarregar para o trabalho. Irmã Maria. Paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor. Estamos bem, graças a Deus. Graças eu estou com dor de estômago, eu vou fazer endoscopia amanhã, né? E não estou tomando, não, estou forte. Mas só que eu não estou conseguindo comer frutas que eu tanto adoro. Eu adoro, eu amo. Gosto muito de frutas. E frutas aqui do Japão é muito doce, então não estou conseguindo comer coisas doces. Doces e frutas muito doces. E como um pouquinho só. Eu emagreci uns 6 quilos em dois meses, mais ou menos. Mas eu tô bem, tô forte, graças a Deus. Amém. Isso é importante. Então, forte, tô bem, graças a Deus. Tá junto com o Senhor, tá alegre. Amém. Não tá caidona, não tá com a cabeça olhando pra frente e pra cima. Tá até melhor porque emagreci. Sim, tá vendo? Já tem uma bênção aí. Tô mais bonita. Né? Ela é bem modesta. Eu gosto dessa irmã porque ela é bem modesta. Amém. Deixa o Nishimura saber disso. Ele não entende o que ela está falando. Amém. Kancha shimasu. Olha lá, ele até escondeu. Amém. Deus abençoe então a irmã Maria, irmã Nishimura e a nossa irmã Keiko. Amém. Então agora aqui com os nossos irmãos do nosso lado esquerdo, a nossa irmã Luzinete, irmão Alexandre, por gentileza. Amém, Jesus. Paz. Paz. Oração pelos meus pais, os meus irmãos lá em São Paulo, também para a senhora abrir uma porta para o filho Jonathan, que o senhor pode fazer da forma que ele acha que convém melhor para ele, né? Porque é bem complicado aqui, mas o senhor tem todo o poder.
e também nossos governantes, né, pelo nosso país, o nosso Brasil, Sim, sim. pela situação política do nosso país, e esse é o meu pedido. Deus abençoe. Amém. Bom, sempre nos lembrando, aqueles irmãos que nos assistem, que nos veem, lembrem-se da nossa irmã Luzinete, do irmão Alexandre, dos seus familiares, do filho dela, de um dos filhos dela, que necessitam uma porta de emprego, e os senhores, com certeza, abrirá, mas será para a honra, louvor e glória do nome dele. Por isso, nós pedimos as vossas orações para que eles possam obter a vitória e com certeza testemunharão da vitória em nome de Jesus. Amém. Irmã Clarice, por gentileza. 1, 2. Não tem som. Tem som. Ok. A paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Então, eu quero só agradecer, né, por tudo que os irmãos têm orado por mim. E a minha oração hoje é para mim mesma, né, porque não sei se é o calor, o que é, se eu como faz mal, e se eu não como faz mal, então tá difícil de controlar. Então, só para Jesus entrar com providência na minha saúde, né. Amém. Então, eu agradeço aos irmãos e que Jesus venha abençoar nosso Brasil e dar uma direção positiva para o Brasil e arrancar o Brasil de vez da mão do adversário. Oh, Senhor. E a nossa vida seja melhorada, né? Amém, Senhor. Deus abençoe cada irmão. Amém, Jesus. Irmã Simone e Kaoru Uemura. Boa noite, a paz do Senhor. Paz do Boa Senhor. noite, a paz. Eu não sei se vocês vão conseguir me ouvir com os gritos aqui. Eu quero agradecer a Deus por tudo, né, por Ele estar nos protegendo, né, desse corona que está complicado. Pedir oração para todos os irmãos presentes e só. Amém. Eu não estou conseguindo nem pensar com esse chororô. Amém. Então, Kaoru. amém. Kaoru, tá aí? O Kaoru tá lá fora, ele não tá aqui agora. Tá bem. Então, a irmã Simone, juntamente com o seu esposo e os seus 2 filhinhos, agradecem ao Senhor e pedem a oração de cada um dos irmãos, principalmente daqueles que estão no Brasil, em favor, assim como a irmã Clarice, em favor da nossa nação. Pai, nós te bendizemos, porque a oração do justo pode tudo em seus efeitos. Também agradecendo a Deus pelo testemunho do Anderson sobre aquelas 2 pessoas que possam conhecer o Evangelho, possam arrepender-se e converter-se, e com certeza um tempo de refrigério, um tempo de bonança, de bênçãos, há de vir sobre aquela família que ainda não conhece o Evangelho, talvez como o Evangelho deve ser conhecido. Irmã Mieco, por favor. A paz, bom dia, boa noite. Agradeço imensamente a Deus. As crianças agora já estão de férias de verão, né? São 40 dias. Temos que tomar muito cuidado. Hoje mesmo a piscina estava lotadíssima. Do lado da igreja tem uma piscina municipal, estava lotadíssimo. Meu Deus. Aglomeração. Evitar. Nós temos que evitar. Senhor, né? Deus. Mas não ficar Amém. só confinado, né? Ir para um jardim, por um, Oh, Deus Santo. um monte por aí, né? Bem isolado, né? E também o aumento exagerado desse coronas, que é o BA5, né? Que está agora proliferando. Realmente temos que tomar muito cuidado, né? E também por esta guerra que agora parece que a China quer associar à Rússia, né? A China e o Japão estão tão próximo,
que o mar do Japão é o mesmo, né? Da China e nosso. Então, só por Jesus mesmo, né? Ô, Senhor. E para os brasileiros, né, a situação política do Brasil, né, a nova eleição, essas coisas todas, né? Só temos que orar. Amém. Que a resposta e a proteção Vem do Senhor. Amém, Amém. amém, aleluia. Então, que o Senhor possa, Senhor. na sua infinita misericórdia, responder no tempo oportuno a cada um desses pedidos. Soberano e Senhor, Altíssimo meu Pai Deus, querido, maravilhoso, entregamos Deus em tuas sublime, mãos, Deus que Senhor. pode todas as Com coisas, certeza, e que Senhor. sabemos que o tu Senhor é estás Deus presente ouvindo, na nossa Senhor, vida, as providências no nosso virão lar, de na ti, nossa Senhor. família. Somos Para, testemunhas Senhor, vivas em nome de do Jesus, teu tudo que livramento, do teu acontecer, cuidado, temos que nos conformar, da tua temos que proteção. aceitar, O Senhor meu também Pai querido. é Deus fiel e a tua Muitas palavra coisas, com certeza não volta vazia. Senhor, E aqueles, é como tu Senhor, queres, que e amam não a como tua nós palavra, queremos, Senhor. com certeza vão continuar Mas proclamando a que tua palavra. da oração é No nome de certo, Cristo Senhor, meu Jesus. Pai querido. Virá As bênçãos que com vêm do as Senhor, bênçãos, Senhor. nós Ó, as Senhor, temos com as recebidos em vitórias, mais uma Senhor, semana Pai que se querido, passou. meu Deus. Mas continuaremos Em nome de Jesus, confiando na pela tua vida do providência, William, Senhor, abençoando do a Patrick, cada um desses Senhor, irmãos do que nesse conhecido da momento irmã estão Clarice conosco, também, aqueles Senhor, irmãos meu que Pai não podem querido, estar meu conosco, Deus. mas vão Em assistir nome a de este vídeo, Jesus, que o Senhor, na Os hora nossos e no parentes, momento também oportuno, amigos, continue Senhor, dando do a Brasil, vitória, Senhor. à petição, Ó, ao Senhor, pedido do meu coração Pai de querido, cada um pela desses que família nos do ouvem, Ratiro, que nos veem, que faleceu, nos assistem. Senhor, o tio Ratiro Pai, do Brasil, nós te agradecemos Senhor, pela meu Deus. saúde de cada um deles e que o Senhor esteja meu Pai restaurando, querido, restabelecendo, em nome de Jesus, dando, Senhor, meu Pai, a tua dá presença consolo, Senhor, na vida meu Pai querido. e no lar de cada um. Ao irmão nome de Nishimura, o Jesus. seu lar, a sua família, os seus familiares, Pai. A irmã Maria, na resolução de cada uma dessas dificuldades que ela tem enfrentado. O Senhor é Deus presente e nós continuaremos confiando que o Senhor dará a vitória em todos os momentos desta vida preciosa. Ao Anderson e a Keiko, continua abençoando aos familiares do Anderson, aos familiares da Keiko. São bênçãos em tuas mãos. Pediram oração em favor de William e nos deu esse testemunho que William retornou ao local de trabalho para a honra, louvor e glória do teu santo nome e para a alegria daquela família. Também aquele jovem Patrick, que o Senhor continuará abençoando. Cremos e confiamos na tua providência. E no tempo oportuno, eu creio que vão testemunhar que o Senhor é que fez todas estas maravilhas. A irmã Luzinete também intercede junto de ti, ó Deus, em favor dos familiares dela que estão em São Paulo, dos familiares dela que estão no Rio Grande do Sul também, através do seu esposo, ao local de trabalho para o filho dela. Ela te louva, te agradece e te pede a tua providência. O Senhor é aquele que sabe e conhece o coração de todos nós. Pela irmã Clarice, ao seu lar, à sua família, às suas dificuldades, o Senhor com certeza conceda saúde, forças, alegria e paz do coração para ultrapassar cada obstáculo. A cada um dos familiares da irmã Clarice, a cada um dos familiares também da irmã Simone, a Sofia, o Noah, ao Julinho, a esses teus filhos, aos irmãos ali que também estão na igreja do pastor Curso, que o Senhor abençoe. Aquele irmão que saiu desse estado aqui e foi proclamar a tua palavra ali junto deles, o Senhor com certeza também abençoe esse casal, os filhos, o ministério desse irmão que ainda não conhecemos, mas o Senhor sabe e conhece. Nós te bendizemos, te agradecemos e te pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe as autoridades constituídas desses países que estão ao nosso redor, ao redor do nosso país, no Brasil, e que o Senhor continue conosco, por amor de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém, Jesus. Deus abençoe e possa responder às nossas orações, ao pedido de cada um de nós, que com certeza buscam ao Senhor, sabendo que é o único refúgio sempre presente. Não há outra forma. Então, voltando a esse nosso texto que diz: arrependei-vos e convertei-vos. Então, duas necessidades para todo o cristão que pretende, para todo o homem, que pretende ser salvo, que pretende obter a salvação. Então,
um verdadeiro cristão é uma pessoa realmente convertida. Se não se converteu, não é cristão. Foi uma das palavras que está contida nesse versículo. Um pré-requisito. Convertido. O que é convertido? Vai indo para o norte, mas volta para o sul, 180 graus. Então fazia o que não agrada a Deus, passa a começar a fazer aquilo que agrada ao Senhor. Então, e a palavra de Deus é muito clara quando ela nos fala sobre o homem realmente convertido. Então, são vários pré-requisitos. Mas, para passar a eternidade com o Senhor nos céus, nós devemos nos converter. E converter, não, é tomar a decisão de servir a Deus com alegria. É para uma das razões de se converter é para servir a Deus, estar confiando no Senhor com alegria. Então, muitas pessoas se convencem das verdades espirituais da Bíblia. Ela está convencida, ela conhece, mas não se converte dos seus maus caminhos. Então, conhecer a Deus, muitas pessoas, eu conheço a Deus, você encontra, sim, eu conheço a palavra de Deus, pode citar até vários versículos, se for uma pessoa que guarda bem os versículos, mas não se converteu dos seus maus caminhos, então ainda não é um cristão, ainda não achou o caminho para a salvação. Então, o convencimento, né, convencimento e conversão são coisas bem distintas. Então, a pessoa está convencida, ela tem o conhecimento de que a palavra de Deus é verdade, mas conversão não é a mesma coisa, são coisas distintas. Quem convence o homem do seu pecado é o Espírito Santo, não é eu mesmo, nem o pastor, nem uma outra pessoa cristã. Quem convence o homem do seu pecado é o Espírito Santo. Então, para que ele possa tomar convicção de que aquilo é pecado, ele necessita do Espírito Santo. E como ele vai obter o Espírito Santo? Se convertendo. Então, esse convencimento, efetuado pelo Espírito Santo, é que leva o homem ao real arrependimento. Ele passa a estar convencido de que aquilo é errado. Aí, então, ele vai passar a não fazer aquilo. Por ele mesmo, por nós mesmos não temos essa capacidade. Então, somente assim, a conversão vai levar o homem em direção a Deus. Então, ele, através da ação do Espírito Santo na vida da pessoa, ele passa, então, a caminhar em direção à conversão, e a conversão vai o levar a conhecer mais ao Senhor. Então, é claro que tem duas palavras principais, mas vamos aqui só nos lembrar, então, do que, não do arrependei-vos, mas do convertermos. Então, a pessoa deve se converter a quê? Então, o homem deve se converter-se a Deus, como está escrito no livro de Atos, capítulo 14, versículo 15. Então, e diz assim, e dizendo, senhores, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo. Então devemos nos converter a Deus, ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto há neles. Então nós devemos nos converter a Deus. Não é? Tem pessoas que sabem falar, bom, você está falando óbvio. Sim, é evidente, nenhuma novidade, eu não sou pregador de novidade. Então, como o pecado separou o homem do seu Criador, no início da criação, da criatura,
E o pecado é uma rebelião contra Deus? A conversão deve ser uma atitude de voltar-se para Deus. Bom, hoje mesmo, comentando com a irmã Mieco, quanto tempo Adão e Eva moraram juntos? Não sei, nem imagino. Né? Eles não eram pequenininhos e foram crescendo. Não tem isso. E quanto tempo demoraram para ele? Eu desconheço. Se alguém conhece, eu não conheço. Quantos anos, quanto tempo se passou para que Eva, então, fosse ser tentada? E aí, então, entrar o pecado e uma rebelião contra Deus foi praticada. Por quê? Porque Deus deu uma ordenança e ela desobedeceu à ordenança. Então, o pecado separou o homem, no sentido da humanidade, e o seu pecado, né? E o pecado com certeza, este pecado já foi uma rebelião contra Deus, porque falou para ela não comer da árvore, do fruto da árvore do conhecimento. Então, essa conversão deve ser uma atitude de cada um de nós, dos homens subsequentes a Adão, voltar-se para Deus. Então, não deve ser com o propósito de que possa receber benefícios deles. Eu vou me converter, eu vou passar a ser um cristão, um crente em Jesus, porque eu quero receber benefícios dele. Não, aí já não é. Eu tenho que me converter a Deus, porque nós perdemos a nossa intimidade e o nosso relacionamento com Deus. Então não é com esse propósito de receber benefícios deles. Também ninguém vai se converter a uma igreja. Eu vou participar da igreja tal, da igreja B. Não é. Ele vai se converter ao Pai, ao Senhor. Segundo, o homem deve se converter à luz. Que luz? Já vamos ler no livro de Atos, capítulo 26, versículo 18. No livro de Atos, capítulo 26, versículo 18, está escrito: para lhe abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então, converter das trevas à luz. Que é das trevas? Trevas é o pecado. E a luz? A luz é a palavra de Deus que ilumina o nosso caminho. E quem é aquele que domina as trevas? Satanás. E quem é aquele que tem a luz? É Deus. Então, converter-se daquilo que agrada a Satanás para praticar aquilo que agrada a Deus. Esse é o sentido da conversão. Então, das trevas, de tudo aquilo que o inimigo tenta que cada um de nós venha a fazer, para se converter, para praticar aquilo que Deus se agrada que cada um de nós venha a cometer. Então, muitos ainda não admitem que vivem em trevas. E uma das funções da igreja é mostrar ao pecador que ele vive uma vida sem luz, ou seja, no escuro, em trevas. Então, a igreja tem que mostrar para ele, com a devida delicadeza, com o devido conhecimento, e baseado simplesmente e unicamente na palavra de Deus. Então ele mostrar para ele que ele vive uma vida em pecado, sem luz. Não é acusando ele de nada. É através da palavra. Então, o mundo, com certeza, atualmente, e sempre foi, fracassa em meio às trevas políticas, que nós vemos em muitos países. Trevas sociais, estão completamente fazendo cada coisa que a gente não consegue entender. E trevas morais. Então, já estão fazendo Maria e João tudo igual. Então, isso é imoralidade. E o que nós mais conhecemos, as trevas espirituais. Ou seja, não entendem
nada de salvação, não entendem nada de cristianismo, não entendem nada de religião, não entendem nada do Senhor, porque vivem em trevas. Então, tanto no meio político, no meio social, no meio moral, ainda continua e sempre vai haver, então, essas trevas, esse desconhecimento. Então, somente o Evangelho de Jesus Cristo é luz. Fora do Evangelho de Jesus Cristo, tudo mais são trevas. Não importa o tipo de vida que alguém vive. Ah, mas eu vivo uma vida, eu faço bem, eu não pratico o mal, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Não, não é por isso. Então, não importa o tipo de vida que alguém vive, ainda que ele procure viver uma vida boa. Eu estou dizendo isso no sentido de daqueles que justificam que eles vivem uma vida normal, uma vida boa. Quem vive sem Cristo está vivendo em trevas. Infelizmente, é o que a palavra de Deus nos ensina. Por isso, cada um deve se converter à luz. A luz não é a igreja, nem o nome da igreja, nem... A luz também não é uma doutrina para seguir. A luz não é uma sociedade, como recentemente houve um escândalo aqui, não? Da morte do ministro por causa de uma sociedade religiosa. Sim. Não é nenhuma religião. A luz é Cristo. E como nós sabemos que a luz é Cristo? Como está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo. Aí alguém pode pensar, não, mas a luz do mundo é o sol. É do outro mundo, não desse que ele está se referindo. Então, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, ele é a luz do mundo e ele é a luz da vida. E se nós tivermos esta luz, que também é a palavra de Deus, dificilmente a pessoa andará em trevas. Logo, os homens devem se converter a ele, Jesus, porque ele é a luz. Então, o homem, para alcançar a salvação, ele tem que se converter a Cristo Jesus. Amém. Não é a religião, não é a igreja, não é a denominação. O homem também tem em terceiro, o homem deve converter-se dos ídolos, como está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Então, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Assim diz: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus. Se converteu dos ídolos para servir o Deus vivo e verdadeiro. Então, a conversão do homem deve ser deixar aquilo que é idolatria. Não estamos falando de ídolo de metal, de pedra, não é disso. Os ídolos agora, na modernidade, são outros. Ainda no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 21, não tenho certeza se marquei para os irmãos. Não tem. Então, no primeiro livro do apóstolo João, não é no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 21 nos diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Então, nós sabemos que nesse tempo já existiam ídolos de ouro, prata, madeira, gesso. Mas, como eu já disse, hoje existem ídolos disfarçados. E quais são os ídolos disfarçados? Tem um monte. Eu marquei 2 só aqui, né? O egocentrismo, as riquezas, que muitas pessoas vão atrás e que a Bíblia já condena. E tudo aquilo que alguns colocam acima e antes de Deus, ou acima ou antes de Deus. Colocou antes de Deus na frente,
já é pecado, já é ter idolatria, já vai deixar de louvar a Deus para fazer aquilo que não é do agrado do Senhor. Então, colocar Deus em segundo plano de forma nenhuma. Então, aquilo que algumas pessoas, não são todos, colocam acima de Deus. E, desta forma, tirando o supremo lugar de Jesus na vida. Tem que ter a Jesus como o primeiro, o supremo, o maior, o eminente. Porque somente a ele pertence todo o louvor, toda a honra e toda a glória. Não tem outra forma. Não é um pouquinho para o outro e um pouquinho para Jesus. 90% para Jesus e 10% para outro. Não tem isso. É a ele toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Existem, nós sabemos, religiões idólatras. Bom, não precisa falar, né? Religiões, ou chamadas seitas também. Existem igrejas idólatras? Tem também. Mas não precisa comentar, cada um pensa numa aí. Pessoas idolatradas? Não existe pessoas idolatradas. Então, no passado, muitas pessoas idolatravam aquele, ou aquele outro, ou aquela outra pessoa. E depois o que aconteceu? Ou o que acontece? Então, ela muda de ídolo. Ela passa a idolatrar outra pessoa. Ou colocar um familiar, uma pessoa, o pastor, o cantor, ou qualquer pessoa que seja, já não está agradando ao Senhor. Isto também é uma forma disfarçada de idolatria. Então, toda e qualquer forma de idolatria é uma blasfêmia contra Deus. Blasfêmia contra Deus. Então, blasfêmia é dizer que o Senhor não é digno 100%. 90% para o Senhor já está bom. E 10% para o idólatra do mundo, o ídolo do mundo, desculpa. Não deve ser assim. Devemos adorar somente ao Senhor. E quarto, o homem deve converter-se do pecado. Então, o pecado é uma transgressão contra Deus. É errar o alvo. É uma das traduções dessa transgressão. Por um erro nosso, de não ter atingido o alvo. Então, errou, o homem deve converter-se do pecado, não praticar mais o pecado. Abominar o pecado. E é o fruto legítimo da conversão. Então, abominou o pecado. Aquilo que eu cometia, que era pecado, que era para mim não era um pecado, era normal, agora eu tenho que abominar, eu tenho que discriminar. Mas você fazia. Você fazia. Eu também fazia um monte de coisa que hoje não faço. Por quê? Porque não vai agradar ao Senhor. Então, às vezes, a pessoa fala como diz o irmão, põe o dedo no seu nariz e fala, mas antes você fazia isso. Antes eu fazia isso, mas uma hora eu tenho que dizer que isso é algo abominável ao Senhor. Então isso é um fruto da legítima conversão. É abominar o pecado, falar que isso é pecado. Então, quando alguém se converter na prática, não é só de boca. Então, quando alguém se converter de seus pecados, esses pecados são perdoados. Esta é a grande bênção do Senhor. Como nos ensina na sua carta de Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 4. Então, quando alguém se converter na prática, na verdade, na realidade desses pecados, então esses pecados são perdoados. E aí, Paulo nos diz na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não andamos, ou seja, não pratica, não gosta de praticar. Não é que não comete pecado, ele não gosta de praticar aquele pecado. Ele se esforça, firmado no Espírito Santo, ele se esforça para não praticar aquilo que agora para ele é pecado, quando ele se converteu. Então o homem deve se converter pela palavra.
Eu sei que conselhos humanos são uma boa fonte de ajuda. Nós escutamos conselhos de pessoas. Sim, não tem nada demais. Mas não nos leva à conversão. Esse não é. Então, por isso nós devemos ler a palavra, ouvir a palavra de Deus e assim se converter pela ação da palavra. Se alguém estiver te proclamando a palavra, você está ouvindo a palavra de Deus. Agora, se forem bons conselhos, olha, não faz isso que é pecado. Olha, não faz aquilo que não agrada a Deus. Não, ele não pode ficar falando isso. Ele tem que proclamar a palavra. Porque é a palavra que vai fazer, que tem esse poder, esse efeito de transformar a vida. Então, ele diz, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, que está em Romanos 10:17. Então, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Portanto, todo cristão deve proclamar a preciosa e santa palavra de Deus. Nada mais que a palavra de Deus, para que o pecador venha se converter, que é a palavra que converte. Não é cantar muito bonito, não é falar muito bonito o idioma corretamente. É proclamar a palavra. Então, se canta 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, não tem... evidentemente, está cantando louvores ao Senhor, mas precisa ainda estar fundamentado na palavra. Então, nada mais que a palavra de Deus para que o pecador venha se converter verdadeiramente. Porque senão ele passa a ser um cantor a mais dentro da igreja. Ele gosta do louvor. Eu também procurei o evangelho através da música. A minha irmã sabe disso. Então eu gostava dos louvores, sempre fui envolvido com música, começava a assistir os louvores, depois dos louvores eu ia embora de onde ela estava assistindo televisão e ia embora. Ela sabe disso, não é? E todos sabem. Então, com o passar do tempo, eu também fui me interessando pela palavra. Não que eu já, no primeiro dia que ela falou, vem aqui que tem um programa bom. Um evangelista que tinha na época. Então, pois, se a semeadura não for legítima, a conversão também não será legítima. Ou seja, se ele só fica ouvindo os louvores, ele vai para a igreja, mas ele vai lá para a igreja para cantar, porque pode ser que ele é um bom músico, então ele entra na igreja. Mas não é desta forma. A semeadura deve ser com a palavra. Aí sim ele vai ser convertido legitimamente. Então, conversões verdadeiras jamais poderão ser um produto de um emocionalismo. Ficou muito emocionado. Nossa, que maravilha. Então aí ele passa aí para a igreja. Mas não, né? Não é dessa forma de nada emocional. De biografias também que existem, de muitas pessoas ultimamente pela internet. Conta aí a sua vida. Aí a pessoa fica chocada, chora, mas depois de uma semana já não lembra de mais nada, não tem efeito mais. De testemunhos comoventes, eu sei que existe. E testemunhos ajudam no crescimento da nossa fé. Mas nós devemos sempre nos fundamentar que somente a palavra de Deus tem poder para produzir novos homens e realmente convertidos. Então, como está na palavra, um novo homem, uma nova criatura. Homem no sentido não é só de homem, não, de mulher também, é no homem no sentido humano. Então, quando o homem realmente se converte, ele se transfere pela autoridade do Espírito Santo. Então, quando o homem realmente se converte, ele se transfere pela autoridade e o poder do Espírito Santo do estado pecaminoso e de perdição para o estado de eterna salvação. Maravilha! Então, somente assim. Nós sabemos que muitas pessoas, muitos irmãos evangelizam no presídio. Então, muitas vezes o presidiário tenta se fazer de crente que foi salvo, mas o pastor precisa ter muito discernimento para discernir se aquela pessoa foi realmente salva ou ele diz que foi salvo para voltar ao mundo lá fora e o mundo de pecado. Isso acontecia
há alguns anos atrás no Brasil. Então, esses prisioneiros eram libertos porque passavam a ser um cristão, mas precisa ser um cristão verdadeiro para não voltar ao mundo de pecado. Então, isso é o mundo inteiro acontece. Né? Sim, mas é que eu só conheço de lá, então acontecia lá e eu lembro que isso era muito atual. Então o homem somente pode ser salvo pelo processo da real conversão. E o homem deve se converter pela fé em Jesus, pois a fé é um fundamento espiritual para se obter a salvação e chegar-se a Deus. Ninguém vai ser salvo se não tiver fé. Ninguém é salvo por seus próprios recursos, mas somente pela graça do Senhor. Então eu tenho que ter fé, eu tenho que crer que é pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Não tem outra forma. E eu não vi Jesus morrer no Calvário. Eu não vi ele derramar o seu sangue, mas pela fé. Então, é através dessa fé e da nossa confiança que a palavra de Deus é justa, santa e verdadeira e produz esta fé. Então, vamos orar ao Senhor para que cada novo convertido ingresse numa igreja de Cristo, né? E tenha as suas próprias experiências de conversão, para que ao findar esta vida possam ir morar para sempre com o Senhor, para sempre e sempre. Amém. Então, orar ao Senhor por aquelas pessoas que ingressam na igreja, ingressam numa igreja de Cristo, numa igreja do Deus vivo, e tenham as suas próprias experiências de conversão. Ele vai participando e ele responde ao sim de Jesus. Ou seja, ele confessa que é pecador, recebe a Cristo, tudo isso através da palavra. Não vou dizer que não tenha que ter louvores, não vou dizer que não tenha outras atividades dentro da igreja. Sim, são necessárias. Mas a principal para a conversão do cristão deve ser esses fatores que nós vimos e que o principal é a proclamação do evangelho puramente e simples para ele. E assim, a cada um de nós confiamos que vamos morar para sempre com o Senhor, porque nós confiamos que nós somos salvos por Cristo Jesus. Amém. Então vamos orar ao Senhor, agradecidos ao Senhor pela vossa permanência nos assistindo, vocês que estão conosco neste momento. Deus justo, santo e bom, Deus soberano, esta palavra maravilhosa de termos esta confiança de que somos salvos por Cristo Jesus, porque nós nos arrependemos dos nossos pecados e nos convertemos dos nossos maus caminhos e nos convertemos a Deus, a Cristo Jesus, à luz do Evangelho. Nós te bendizemos, te agradecemos. Não é por nós mesmos, não é por nosso mérito, não é para nosso louvor, não é por causa do que temos, nosso entendimento, não. É tudo por causa do teu amor incondicional para conosco e para a honra, louvor e glória do teu nome santo. Fica com cada um desses teus filhos em mais essa semana que se inicia, guardando, protegendo, livrando de todo o perigo, de todo o mal que sempre nos rodeia, dos dardos inflamados do inimigo que querem nos destruir. E nós te louvaremos porque poderemos estar juntos mais uma vez no próximo domingo, querendo Deus, no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação no Espírito Santo permaneçam com todos vocês, com todos nós, desde agora e para sempre. Nós dizemos amém, Senhor Jesus. Amém. Deus vos abençoe e continue a estar conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém.